Dando sequência ao treinamento e interpretação de sonhos, a partir desse vídeo eu começo a falar sobre o simbolismo da água na alquimia. A operação alquímica associada à água é chamada de solúcio, é uma palavra em latim. E já quero começar te contando um sonho. Imagina que alguém te procura e te conta o seguinte sonho. E é um sonho de um homem na faixa de seus 60 anos de idade, bem resolvido profissionalmente. No sonho, ele vê seu irmão, que é 2 anos mais velho que ele, e esse irmão apresenta um ressecamento muito severo na pele. E no sonho ele se pergunta, por que meu irmão não passa o creme? Esse é o sonho. E eu escolhi esse sonho para ilustrar uma ideia que eu acho importante. Quando nós trabalhamos o simbolismo fogo, a cena do sonho era muito óbvia, tinha um incêndio. Então associar ali com o fogo era muito claro. Mas lembra que nós estamos aprendendo a pensar por metáfora. Nesse sentido, a imagem não precisa ter a água para falar do simbolismo da água. Então não precisa ter chuva, um rio, uma inundação. Você falar, isso é o simbolismo da água. Quando você entende o simbólico da água, você entende a dinâmica da psique, que é o que importa. E da mesma forma que muitos alquimistas achavam e acreditavam que a calcinácio era a operação mais importante, a que começava todo o processo alquímico, muitos outros alquimistas achavam que, na verdade, era água. Tanto que existe uma frase em latim que aparece em muitos textos alquímicos: solve e coagula, ou seja, dissolve e condensa. Na perspectiva, então, desses alquimistas, todo o trabalho alquímico poderia ser resumido a isso. Você dissolve e depois condensa. Dissolve mais uma vez, condensa de novo, e vai repetindo essa operação. A solúcio nada mais é que a transformação de um sólido em um líquido. Ponto. Na concepção alquímica, não era possível fazer nenhuma transformação enquanto a substância não houvesse sido reduzida ou transformada ao seu estado original, a sua matéria-prima, que na concepção deles seria a água. E daí a gente pode derivar uma conclusão que eu acho importante. E volto no sonho que eu comentei no terceiro vídeo, quando eu falei de uma regressão psicológica. Essa perspectiva da dissolução constante e a condensação posterior mostra que a regressão psicológica vai acontecer ao longo de nossas vidas, muitas e muitas vezes. A psique tem necessidade disso. Então não se trata de uma patologia, não se trata de um sintoma. A regressão é um processo natural da psique. A gente pode comparar com um texto zen que fala que tanto o movimento do tigre, que recua primeiro antes de pular na presa, quanto da flecha, que primeiro é puxado para trás, para depois ser lançada. Essa analogia do tigre e da flecha resumem bem essa questão da regressão. Também a gente pode pensar o próprio batimento cardíaco. De um ponto de vista, claro, puramente metafórico, o coração primeiro faz um recuo para depois avançar. E é isso que faz com que ele bombeie sangue para o nosso corpo. Que fique claro que eu estou falando de uma regressão que é natural, que vai acontecer ao longo da vida, mas que é temporária. É claro que existem regressões que são mais duradouras, e isso sim é um problema psicológico. Vamos recorrer ao mito de Narciso para entender isso. Narciso é um mito, acho que muito famoso, não precisa entrar em detalhes. Ele se apaixona pela própria imagem, na beira do lago, a ponto de depois ele morrer afogado. Ele está tão apaixonado que ele está por si mesmo. Então Narciso, ele cai numa solúcio perigosa. O afogamento está ligado ao simbolismo da água.
E nesse caso é uma destruição do ego. O ego se dissolve no lago, porque o ego de Narciso era frágil. Também um outro mito nos ajuda a entender um pouquinho o fenômeno da regressão. O mito de Dionísio, um deus grego. Dionísio é associado ao êxtase. E por isso mesmo ele é associado com o uso de drogas e de álcool. Bem, há muito tempo atrás não existia vício em drogas ou vício em álcool, porque sempre que havia o uso dessas substâncias, isso era dentro de um ritual religioso, havia um propósito, havia um significado. Mas você vai se lembrar que eu falei que a modernidade que nós vivemos tem como uma consequência negativa a destruição do sentido do mundo. O mundo não tem significado. E nós que temos que construir o significado individual. Então, o uso de drogas e de álcool hoje perdeu seu sentido. As pessoas buscam prazer. Elas não buscam aquele êxtase dionisíaco, que tem uma dissolução do ego para se aprender alguma coisa diferente, uma perspectiva mais ampla. Então, de novo, o êxtase é uma forma de solúcio, desde que aconteça no ambiente adequado. Então, no caso de quem tem vício em drogas ou em álcool, o ego é frágil, mais ou menos como Narciso. A pessoa está buscando, de uma maneira imatura, uma solúcio, mas não vai vir dessa forma. Eventualmente, a psique dessa pessoa está precisando de outros elementos, não da água. Ela está precisando desenvolver fogo, terra, o mesmo ar, que nós vamos falar depois. Mas ela está buscando a solúcio e o ego é frágil. Essa equação não vai dar certo. Eu gosto de pensar que a solúcio, quando acontece com um ego maduro, é mais ou menos como a inundação do Rio Nilo, que é anual e que, inclusive, é importante porque fertiliza as terras em volta do Rio Nilo. E o ego maturo é o contrário. Imagina que é como a inundação nos centros urbanos, nas grandes cidades. Então, nesse caso, a inundação traz destruição, doenças e morte. Então, dependendo se o ego é maduro ou não, a mesma inundação pode fertilizar como pode destruir. A nostalgia e a saudade também podem ser vistas como, vamos dizer, um sintoma de uma solúcio perigosa, quando é muito demorada. O saudosismo é o retorno a uma espécie de um paraíso perdido, uma época de ouro. Se permanecer por muito tempo, pode ser sinal de uma solúcio inadequada. Há uma outra operação alquímica associada ao simbolismo da água, que é a liquefácio. A gente pode traduzir isso do ponto de vista psicológico como uma capacidade psicológica de dissolver-se, de ficar mais receptivo. Mas como o que me interessa é o simbolismo da água e não falar de detalhes da alquimia, então estou apenas citando isso porque esse simbolismo está contido, na verdade, no simbolismo da água. A solúcio também acontece na psicoterapia, como eu falei da calcinástica, o simbolismo do fogo. A solúcio acontece na terapia quando o cliente encontra no profissional alguém que tenha uma consciência mais ampla. Então é como se o cliente nesse momento se dissolvesse na personalidade do profissional. É uma situação, guardadas as devidas proporções, que acontece entre o guru, o mestre e o discípulo. Então, num primeiro momento, o discípulo passa por uma solúcio. Ele se dissolve na personalidade do seu mestre. Mas isso não pode permanecer assim. Talvez você conheça aquele pensamento que fala que o maior favor que um discípulo pode fazer para o mestre é deixar de ser seu discípulo. Então você passa por essa dissolução, mas em algum momento vai ter que se condensar de novo e ser seu próprio mestre. Você não pode ser discípulo a vida inteira, do ponto de vista psicológico e alquímico. Eu acho que aí a gente entende
por que o fanatismo é perverso. O fanatismo é uma forma imatura de solúcio. Então o fanatismo vai acontecer quando o indivíduo passa por essa solúcio, seja num grupo, que pode ser um grupo religioso, que pode ser um partido político, ou ainda ele abraçando a causa de um guru. Então, a pessoa fanática está vivendo uma solúcio. Óbvio, isso não é bom. Mas, voltando à psicoterapia, o lado positivo da solúcio é quando o cliente se sente acolhido, entre aspas, abraçado, que é necessário acontecer. Voltando ao que eu falei do simbolismo do fogo, na terapia, então, é importante que aconteça essas duas coisas, com equilíbrio. Quando eu falei do simbolismo do fogo, eu mencionei que é papel, sim, do profissional questionar o cliente. Mas também é papel do profissional acolher o cliente. Ora bolas, essas duas coisas têm que acontecer, e em equilíbrio. Então, se o profissional só questiona, como eu falei, acontece uma corrosão e não uma calcináceo. Mas se o profissional só acolhe, ele se transforma em uma mãe, e a terapia vira uma regressão. Então, há que ter bom senso, equilíbrio para questionar e acolher. Jung tem um pensamento que eu gosto muito, que ele fala que as interpretações dos sonhos confrontam a consciência com as declarações do inconsciente. E com isso amplia a perspectiva da consciência ou do ego. O que Jung está dizendo é que a interpretação dos sonhos, esse trabalho constante que a gente tem que fazer, é uma grande solúcio. E acho que vale a pena a gente lembrar que a palavra solúcio significa solução. Então a gente pode derivar que a interpretação dos sonhos é uma solução, ou seja, nos mostra soluções para problemas da vida. O simbolismo do batismo está incluso no simbolismo da água. Há muita semelhança entre as coisas. No batismo, aquela personalidade velha é dissolvida e a pessoa abraça, vamos dizer assim, uma nova personalidade. O perigo que existe, voltando a falar então da solúcio em um grupo, é que essa solúcio pode acontecer simplesmente ficando uma espécie de coletivização do indivíduo. Quando a pessoa simplesmente abraça as causas, as ideias de um grupo, em detrimento da sua individualidade. Como nós somos seres gregários por natureza, nós precisamos nos identificar com o grupo. Mas há que ter equilíbrio disso. Eventualmente, a identificação com o grupo pode nos cobrar um preço muito alto da perda da própria individualidade. Então agora vamos voltar ao sonho que eu comentei no simbolismo do fogo. Então, há um incêndio e a solução é muita água. Bem, muita água nos faz lembrar a imagem do dilúvio, que está presente na Bíblia e em outras tradições religiosas também. O que está por trás do simbolismo do dilúvio é que a criação, por alguma razão, não deu certo, então essa criação vai ser destruída para que uma nova geração de seres mais puros, mais adequados, possa surgir. A psique dessa pessoa está precisando passar por um dilúvio emocional, uma grande solúcio. E como é que isso se traduz? Bem, você lembra que eu falei que uma das características dela é de ser dona da verdade. O excesso de fogo nela faz isso, não aceitar opiniões contrárias. Então, o dilúvio a que ela precisa significa aceitar a própria fragilidade, aprender a pedir ajuda e aprender a não ser tão independente. Claro, não estou falando de uma independência econômica, isso ela tem, mas é não ser tão independente nas relações. Aprender a se envolver com as pessoas. E eu vou deixar fazer a análise do sonho que eu narrei no início no próximo vídeo. Eu aproveito mais uma vez e te convido a se inscrever aqui no canal para ser avisado quando eu postar os novos vídeos. Então, no próximo vídeo nós vamos continuar falando sobre o simbolismo na água e vamos analisar o sonho
da pele seca. Até lá!